Algumas das minhas mensagens descem do céu como uma inspiração divina. Em outras ocasiões eu estou falando para atender a certas necessidades. Pessoas problemáticas trazem para mim em gabinete pastoral problemas que são mais do que pessoais, problemas de modo geral que eu estou resolvendo através do ensinamento bíblico. Mas esta meditação hoje é fruto de muitos anos de experiência. Outro dia eu estava perguntando, por que cai o homem de Deus? Por que desmanche de repente um casamento que todo mundo acha sólido? Por que sai de uma igreja um diácono que durante alguns anos servia a Deus de maneira fiel, um homem prestativo, um homem submisso, e de repente sai para nunca mais voltar? Este homem foi capturado pelo diabo, ele caiu numa cilada. E como é que esse grande nome de repente é manchado de tal maneira que não tem mais crédito? Eu estava perguntando isto ao Senhor outro dia, e Ele me dirigiu a uma referência bíblica. Eu abri a minha Bíblia em Isaías capítulo 12, aliás, capítulo 14, versículo 12. E eu li o seguinte: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E depois eu continuei. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei eu acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Meu amigo, eu estou falando sobre o pecado espiritual, sobre uma doença fatal para o corpo, para a alma e para o espírito, que nada menos é do que orgulho. É orgulho que derruba um casamento, que desaponta o diácono que tem pretensões na igreja. É aquele espírito que entrou num dos três arcanjos chamado Lúcifer. Ele disse, eu serei igual ao Altíssimo. Então, esta mania, este orgulho, destrói as entranhas do espírito de uma pessoa, tornando-a inútil para a obra de Deus, e uma pessoa caída à beira da estrada da vida. Porque para o homem egoísta, o fim sempre justifica os meios. Ele faz qualquer negócio para alcançar o seu alvo. E o problema é que este alvo é chamado espiritual. Estou fazendo isto para Jesus. Estou trabalhando para Deus. Então todo mundo tem que me acompanhar na mesma altura. Todo mundo tem que me servir. É o meu ministério. Você vai ouvir esta frase muito na conversa, é o meu ministério. Deus me chamou para ser o líder, para ser aquele diácono, para ser aquele evangelista, aquele pastor. Então, esta pessoa começa a usar pessoas. Pessoas se tornam objetos para o orgulhoso. Para aquela pessoa, sucesso é um ídolo. É o tudo na vida. Pois bem, esta pessoa não aceita reconhecer os seus defeitos. Se é que ela tem defeitos, são negados, ou ao menos tolerados, desculpados. Eu conheço um grande homem de Deus que se divorciou. Ele disse para mim um dia, Roberto, eu sou importante para Deus, veja o que eu estou fazendo.
E esta mulher não estava me acompanhando à altura, não estava apoiando o meu ministério. Então, eu achei por bem, para conquistar aquele alvo, desfazer este casamento. E esses homens sempre se casam com mulheres mais jovens e mais bonitas, por sinal não é verdade. Mas ele justificou o que a Bíblia não permite, por causa do seu ministério. Ele se achou tão importante que podia negar as regras espirituais. Ele se colocou acima da moral. Ele se colocou acima da orientação bíblica. Por quê? Porque entrou no seu espírito uma doença fatal que se chama orgulho. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Ser resistido por Deus deve ser uma das sentenças mais pesadas possíveis. E o orgulhoso não sabe disto. Ele anda criando o seu mundo. E o seu mundo está cheio apenas de pessoas e coisas que contribuem para o seu sucesso. E quantas são as vezes que eu caí nesta cilada. Eu me lembro no início do meu trabalho aqui, que eu justifiquei qualquer crítica, porque, ora, o orgulhoso não admite ser criticado, porque ele sempre tem razão. Eu cheguei ao Brasil em 1960 para ganhar o Brasil para Cristo sozinho, se fosse necessário. Eu achei que os outros estavam realmente passando o seu tempo, marcando o tempo, e eu fui altamente criticado por um homem batista e outro presbiteriano. Eu subi ao púlpito naquele dia, eu me lembro agora com lágrimas. Eu disse: está vendo? Eu estou fazendo muito mais do que eles e eles estão me criticando, e isto é prova de que eu estou sendo mais usado do que esses pobres coitados que estão criticando o servo de Deus que está realmente fazendo maravilhas. Veja como o coração do homem se engana. Veja como o orgulho pode se tornar ferrugem que come e que destrói aos poucos a vida. O orgulhoso não aceita limites à sua soberania. Portanto, ele é um homem muitas vezes solitário. Eu achei que esta solidão foi por causa de estar muito aquém dos que não podiam entender a grandeza da minha missão. A verdade é que o orgulhoso tem pessoas que admiram, mas muitas pessoas que o amam. É uma tristeza. Vendo depois, eu não sei se é por idade ou maturidade que eu estou chegando a esta conclusão, ou se o Espírito Santo de verdade está revelando uma das verdades que Oxalá podia ter aprendido há muitos anos atrás. Mas isto é orgulho mata. É uma doença fatal num casamento. Eu sou o melhor. Sou eu quem ganha o pão nesta casa, então sou eu quem manda. Não. A mulher diz: sou eu quem gera os filhos, eu tomo conta deste lar, então eu tenho que ser o mais importante. E então esta tensão começa a destruir o amor que nasceu puro e depois prejudicado pelo orgulho de cada um. Nós temos exemplos bíblicos disto. Adão e Eva é um exemplo. Vamos começar no início. Eva ouviu a voz do orgulhoso que queria ser maior do que Deus e disse para Eva: ora, tu queres ser igual ao Senhor, tu queres ter todo o conhecimento do bem e do mal, então coma desta fruta. Ela não precisava, não queria nem a fruta, mas queria sim ser igual a Deus.
E o orgulhoso se torna o seu próprio Deus, uma posição incômoda, uma posição difícil de sustentar no decorrer dos anos. Então o orgulho cria uma pedra de tropeço, e cedo ou mais tarde o orgulhoso tem que cair, porque Deus chega ao ponto de dizer: basta, eu não posso mais abençoar esta pessoa cujo espírito está tão longe de mim. E lançou Lúcifer do céu para a terra e expulsou Adão e Eva do jardim. O velho fariseu disse: a minha oração é mais bonita, é mais caprichada. Eu não sei se você ouviu pessoas orando que tomaram conta da gramática, da beleza, do simbolismo, como se fosse dando um discurso para o povo presente. Oração é um grito que sai do coração: Pai, tem misericórdia de mim. E o pobre do publicano estava lá no canto, de cabeça baixa, enquanto o fariseu queria que todos vissem e ouvissem a sua vestimenta, o seu vestimento, a palavra que ele falou. Coitado, e não sabia que estava morrendo de uma doença fatal. O problema é que o mundo promove, o mundo dá todos os seus prêmios e honras para a pessoa que alcança, para a pessoa que chega. E nós somos treinados desde a infância a funcionar bem, a agir bem, a conquistar aquela montanha, a subir aquela montanha, a vencer os obstáculos. E as honras que o homem troca com o seu próximo são prêmios do seu sucesso e são provas do seu orgulho. Eu acho que, na grande maioria, as honras que recebi me prejudicaram. Porque eu cheguei a pensar, conforme esse manuscrito, badalando o bispo, badalando o pastor, badalando o doutor, badalando o homem internacional. E eu aceitei, com uma cabeça mais ou menos curvada, uma modéstia fingida, mas no fundo do coração, eu achei que realmente eles estavam fazendo justiça finalmente. Como o homem pode chegar a este ponto? Pelo seu sucesso. Porque o orgulhoso, às vezes, tem uma certa razão, porque ele está fazendo mais do que o outro. Mas os danos interiores são tremendos, são terríveis. Ele está se destruindo, mas acumulando no passar do tempo os símbolos do seu sucesso, até que finalmente os símbolos se tornam a razão da sua vida. Muita gente quer, eu não estou falando sobre coisas tão banais como o carro do ano, um grande apartamento e estas outras coisas materiais, mas as honras e o respeito e aquela palavra de submissão que o orgulhoso precisa, porque ele se alimenta da humildade dos outros. Ele vive do sim, Senhor. Ah, o Senhor tem toda a razão, o Senhor vai alcançar, o Senhor vai ser aquele homem de fé e de poder, aquela pessoa respeitada e honrada. Em entrevista recentemente, o grande Elmer Bernstein, o regente, aliás, da Orquestra Sinfônica de Nova York, foi perguntado qual é o instrumento mais importante da orquestra. Então ele disse: o segundo violino. Por quê? Porque qualquer orquestra sinfônica tem um primeiro violino de primeira, mas ninguém quer ser o segundo violino.
Mas sem o segundo, não existe harmonia. A segunda flauta, a segunda posição em cada orquestra, em cada parte da orquestra, é a posição mais importante, porque todo mundo quer ser o primeiro, ninguém quer ser o segundo. O nosso mundo é desenhado para honrar a pessoa que lidera, a pessoa que tem poder, que tem influência. E quanto mais poder adquire, mais orgulhosa se torna esta pessoa. Deixe-me falar um pouquinho sobre a rivalidade ministerial. Sobre os carismáticos, que de 30 anos para cá estão adquirindo dons espirituais, achando algumas pessoas que estes dons são condecorações pela sua espiritualidade, criando crentes de segunda classe, de terceira classe e crentes que estão chegando à minha altura. Os dons do Espírito Santo podem criar orgulho, e como não? E no extremo, há pessoas que têm aquele complexo messiânico. Eu tenho que ganhar este mundo para Jesus sozinho, mas com a ajuda dos meus ajudantes, auxiliares e tal. Só tem um Messias cujo nome é Jesus Cristo. Complexo messiânico é nada mais do que isto, é um complexo. É um cúmulo de orgulho, achando a pessoa que sou eu. O próprio Jesus disse, não sou eu, mas o Pai que vive em mim. Isto me leva a considerar a cura para esta doença fatal. A cura, obviamente, de orgulho é humildade. Porque o orgulho leva a coisas trágicas, a violência, se não física, verbal. O orgulhoso tem uma língua afinada que pode cortar em pedaços qualquer pessoa que não lhe agrada, que não chega à altura, que não contribui para o seu bem-estar. E as igrejas estão cheias desta doença. Eu prefiro ter tuberculose correndo de pulmão em pulmão do que um diácono orgulhoso, ou um pastor orgulhoso, ou um presbítero cheio de si. Porque Deus resiste a esta pessoa. E mais cedo ou mais tarde ela cai. E a ruína é tremenda. Grande é a ruína das pessoas orgulhosas, que levam não apenas o galardão para a sua própria pessoa, mas que destroem pessoas ao seu redor. O orgulho cria divisão e confusão numa casa, no ambiente espiritual. Contendas. Quem será o primeiro? No final de 3 anos, andando um dia os discípulos querendo saber quem será o primeiro no reino. Jesus, eu tenho 2 filhos, que um fique ao seu lado direito e o outro ao seu lado esquerdo. Por favor, eu sou uma mãe que estou zelando pelo bem-estar dos meus filhos. Jesus disse, não é nada disto. Meu reino não é deste mundo. Vocês não entendem que não é pela posição física ao meu lado, mas o primeiro será o último será o primeiro, mas nós não entendemos nem acreditamos nesta palavra que Jesus falou. Então nós permitimos estas coisas. O pior ainda é que o orgulhoso está destruindo a imagem de Jesus Cristo. Nós fomos criados à imagem do Senhor e recriados em Jesus Cristo para ser representantes, para ser Jesus aqui neste mundo. Para que a palavra nossa seja a palavra dele. Para que as mãos e os olhos e o coração e a mente sejam todos transformados em algo
para glorificar o nome de Jesus Cristo. Mas o orgulhoso capricha a sua imagem própria, capricha as suas palavras, tem medo de falhar. Portanto, ele se cerca com certas garantias de sucesso, achando que quanto maior torna-se ele, maior é a obra de Deus ao seu redor. Que decepção e que engano. Humildade. Eu quero dizer 3 coisas sobre humildade que são importantes. Eu já citei o versículo que diz: Deus resiste aos soberbos, aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Os homens mais importantes da história, como Moisés, o homem mais manso na face da terra, que não se defendeu, mas um homem de grande poder com Deus e com os homens também. 3 coisas importantes sobre humildade. Humildade não é negar suas qualidades. Ah, quem sou eu? Eu não sou ninguém. Me deixe aqui, eu vou cruzar os braços, eu vou sentar entre os irmãos. Eu não... Humildade não é saber que tem 10 talentos e dizer que só tem 9. Isto é falsa humildade. Humildade não é ser menos do que você é, mas é, isto sim, atribuir a Deus tudo o que você é. Porque se eu tenho 2 talentos, são esses talentos que Deus me deu. Se eu tenho 5, então a culpa não é minha. Eu sou o que sou. Se eu tenho capacidades, eu não vou negar. Eu estou falando agora pessoalmente, eu não vou negar certas capacidades intelectuais que Deus me deu, um discernimento que Deus me deu, um talento com as mãos que Deus me deu, até bater máquina, até fazer coisas simples. Deus me deu um certo jeito para fazer, e se eu faço melhor ou pior do que os outros, sou eu. Mas eu tenho que dizer que não sou eu, mas é Cristo que vive em mim. Paulo, o homem que tinha toda a razão para se orgulhar da sua capacidade intelectual, da sua influência, dos seus feitos, do seu sucesso, disse: não sou eu, mas é Cristo que vive em mim. Ah, que homem humilde, não, um homem honesto. Homem honesto. Porque Paulo sabia que sem Cristo ele não era nada. Ele não podia pregar. Eu tenho uma certa facilidade de fala, mas a verdade é que eu era gago. Durante 12 anos de colégio, de escola, eu gaguejava, ao ponto da professora dizer para a outra, quando eu passei do ano, dizer: ora, tome cuidado com esse rapaz McAllister e não faça perguntas para ele, porque ele não pode responder. Depois Deus me curou. E há quem diz, ele fez uma obra bem demais, boa demais. Mas eu tenho uma certa facilidade de pregar mensagens, de ficar de pé com um versículo na mão. Muitas vezes eu vou ordenar o pastor só com uma ideia só. E o que sai abençoa, prepara este homem. E eu não nego esta capacidade de pregação. Em qualquer lugar, bota 50 mil pessoas na minha frente ou 5 pessoas, não há diferença. Eu já preguei para 100 mil pessoas. Eu já fiz conferências até perante doutores da lei, doutores em filosofia no Vaticano. Mas, ora, antes eu disse: Deus, eu não posso, quem sou eu? Mas sabendo que intelectualmente eu poderia fazer. Mas cada vez que eu entro no púlpito, depois de quase 40 anos de ministério, eu digo: Deus, ajuda-me a abençoar uma pessoa. Não é que eu não sei quem sou, eu sei quem sou. Eu sei quem Deus criou nesta casca de pele e ossos e sangue e músculos.
Mas a Ele seja a honra e a glória por qualquer coisa que sai da minha boca, qualquer obra das minhas mãos. Isso não é falsa humildade. Isto é um reconhecimento que sem Ele eu sou um pobre coitado que nada pode fazer. Humildade, então, não é ser menos do que você é, e sim atribuir ao Senhor tudo que você é. Humildade não é deixar de fazer coisas grandes. Não é chegar ao ponto de desistir de realizar em o nome de Jesus Cristo coisas até grandiosas. Eu estou enfrentando um dos desafios maiores da minha vida durante estes dias, porque a crise se instalou, a crise econômica, e eu estou tentando criar uma casa carismática para 400 pessoas dormirem, para 400 pessoas ouvirem a orientação bíblica, para 400 pessoas sentadas em comunhão de mesa, trocar ideias e entender o espírito do seu próximo. Eu não vou desistir disto agora, entendendo que orgulho mata. Eu não vou dizer agora por isso eu vou me proteger do problema e eu serei uma cifra, eu não serei ninguém, eu não farei mais nada. Isto seria uma ofensa a quem instalou, a quem embutiu em mim capacidade para crer. Não sei se você está me entendendo. E quando eu preguei esta mensagem aqui na igreja, eu tinha que perguntar: vocês estão me entendendo? Não é que eu vou ser menos ou fingir que sou menos. Isso não é humildade. Não é que eu vou fazer menos ou dizer: meus irmãos, se Deus quiser, então vamos tentar fazer. Não, eu sei o que Deus quer, porque Ele me falou. Eu sei que através desta ajuda mútua, junto com milhares de pessoas, eu hei de alcançar esta realidade que era uma visão. A voz de Deus falando comigo, eu tenho que obedecer. E não vou negar esta voz de Deus. Portanto, eu tenho que dizer, tudo que eu fiz até hoje, tudo, eu não enumerar as coisas. Quem me conhece já sabe que eu fiz certas coisas boas no ministério e na vida. Eu tenho 2 filhos maravilhosos que estão seguindo a Jesus Cristo, quem eu não sou culpado por isso. Um dia o Senhor me disse: eu vou salvar os seus filhos. Desde então eu não orei por eles. Eu tinha confiança naquilo que havia falado no meu coração. Então, enquanto até parentes meus estão perdendo os seus filhos, eu não posso ter o orgulho de ter salvo. Eu não salvei os meus filhos, foi Jesus. Foi Cristo Jesus. Eu fiz o máximo dentro das... Mas eu prejudiquei também. Porque no início do trabalho aqui no Brasil, eu sacrifiquei a minha família. Eu sacrifiquei a minha saúde. Eu cheguei a um esgotamento ao ponto de sofrer infarte, porque eu estava ganhando esta cruzada de nova vida, estava brilhando e todo mundo estava na boca de muita gente. Que Deus o abençoe rica e abundantemente. Estas frases que agora são comuns saíram deste coração que eu tenho. Então, se Deus salvou a minha família, foi Ele. Se Deus construiu qualquer casa, foi Ele. Se Deus arrumou ministério radiofônico, é Ele. Você está me entendendo? Estou falando do meu coração para você. E qualquer coisa que porventura eu fizer no futuro, é Ele, por meu intermédio. Não sou eu, mas é Cristo que opera, que funciona em mim. E se eu tenho qualquer coisa boa, é porque Ele a me deu. O humilde não se esconde.
Virar uma pessoa enclausurada, sair, fugir do mundo, não é a maneira de mostrar humildade. Desaparecer. É verdade que João Batista disse: eu tenho que desaparecer e ele tem que crescer. Isto é verdade, mas eu estou falando fisicamente. Eu não vou fugir do lugar onde Jesus me colocou. Eu não vou deixar de fazer as coisas que Ele me inspira para fazer. Mas eu vou atribuir a Ele toda a honra e toda a glória, porque a Ele merece. Porque quando eu apareço de maneira certa, quando o Roberto McAllister, que as pessoas reconhecem, reflete a imagem de Jesus. Quando, através de uma humilhação, eu chego ao ponto de reconhecer que é só Cristo, é tudo de Cristo. Quando esta doença, que chama-se o orgulho, é submetida a um processo de humilhação, então Cristo pode ser visto. É Jesus, não é Paulo, não é Pedro, não é Joaquim, não é fulano, não é Roberto, mas é Jesus Cristo. E o mundo será salvo não pelos grandes, mas por Jesus Cristo. O mundo não será salvo pelos grandes evangelistas, a não ser através do Cristo ungindo e operando e atuando por intermédio destas pessoas. Deixe-me falar sobre Jesus e Paulo no final desta conversa. Jesus humilhou-se a si mesmo. Humildade não é imposta. Jesus nunca fez ninguém humilde. Deus não trabalha desta maneira. O próprio Jesus se humilhou. Este verbo é reflexivo, humilhar-se. Eu tenho que me humilhar para não ser humilhado diante do mundo. Jesus ficou tão humilde. O Rei, o co-criador do universo, que manda em legiões de anjos, ele chegou ao ponto de lavar os pés. E não foi uma lavagem caprichada e filmada, com pés já lavados e perfumados e depois beijados. Não foi, não. Esses pés foram sujos da poeira da estrada. E Jesus se curvou e Pedro disse: o Senhor não vai lavar os meus pés. Não foi por humildade que Pedro falou, não. Foi por orgulho. E Jesus disse: meu filho, se eu não lavar os teus pés, tu não tens nada comigo. Ah, Jesus, então não apenas os meus pés, a minha cabeça e as minhas mãos e tudo que sou e tenho. E Jesus se curvou. Por quê? Para mostrar a sua humildade. Não, humildade não se mostra. Você não tem um espetáculo de humildade. Espetáculos são de orgulho. E Jesus, portas fechadas, deu uma mensagem ilustrada para os seus apóstolos, para os homens que iam levar esta mensagem gloriosa do Evangelho para o mundo inteiro. Ele disse: ora, eu estou lavando os teus pés, Pedro, para que você possa entender que lavar os pés de um subornado não é humilhação, mas faz parte de uma expressão divina. Jesus se humilhou e nós temos que ser como Ele é. Eu abri a minha Bíblia em 2 Coríntios,
capítulo 12, onde o apóstolo Paulo, o homem que sabia do problema, disse: e para não me ensoberbece com a grandeza das revelações. Ora, ele não negou a grandeza das revelações, mas ele estava bem ciente do problema. Porque quem recebe revelações é sujeito a um orgulho incrível. E eu estou vendo aqui no Brasil pessoas agraciadas, pessoas abençoadas que se tornam autoridades espirituais e todo mundo tem que se curvar diante da sua iluminação espiritual, diante da sua revelação. Paulo disse: não é assim. Ele continuou: e para que não me ensoberbece com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Deixe-me fazer uma pausa aqui um instante. Esta exaltação é coisa que se faz para si mesmo, ou as outras pessoas estão criando um mito, um ídolo, colocando no pedestal o seu pastor, o seu líder, o seu evangelista, o seu diácono, a sua diaconisa, aquela pessoa que realmente colocou a sua mão na cabeça e o meu filho foi curado, então é Deus no céu e o bispo Roberto na terra. Paulo disse: ora, para me ajudar, eu agora reconheço que foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, que me chateava a vida. A definição deste espinho, deste mensageiro, é para outra hora. Mas o apóstolo Paulo disse, ora, no próximo versículo: por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Ninguém quer sofrer, muito menos o apóstolo Paulo. Ele se achava mais limitado por causa deste espinho na carne, mas por causa das revelações, para evitar o orgulho, para evitar esta posição de grandeza, para não me exalte, foi-me posto este espinho. E ele chegou a entender a razão. 3 vezes disse: Deus, Pai, me liberte dessa coisa. E Deus disse: não. Por quê? Porque não. Mas eu estou fazendo viagens missionárias, eu estou curando. Veja, naquela ilha eu curei todo mundo, em teu nome, claro, mas então alivie, por favor, me liberta deste mensageiro de Satanás. E Deus disse: não. Então, versículo 9: então ele me disse, o Senhor me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Meu Deus, será que é verdade? De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Volte a câmera para cá, versículo 9. É uma coisa tão gloriosa e tão difícil de entender. Parece que o apóstolo Paulo enlouqueceu de vez. Porque ele disse: agora eu vou me acomodar. Agora eu sei a razão deste espinho na carne. E eu pedi que Deus tirasse de mim quantas? 3 vezes. E Deus disse: não, meu filho, a minha graça te basta, é suficiente. Portanto, ele disse: ora, eu me gloriarei nas fraquezas. Mas o orgulhoso não é fraco. Eu conheço um pastor tão orgulhoso que quando doente não quer que ninguém saiba. Ninguém pode saber que ele tem dor nas costas, ou dor de cabeça, ou problema de hérnia. Então ele ocultou até o último momento. E quando teve que ser operado de hérnia, ele achou-se no mais profundo dos abismos, porque o que o povo vai pensar de mim? Eu estou curando enfermos e eu doente? O homem não entendeu que somos feitos de carne,
que nada temos para apresentar senão os dons de Deus, senão a pessoa presente de Deus, mas somos sujeitos a estes espinhos mensageiros de Satanás que vêm atormentar e atribular e bagunçar a nossa vida. Então o apóstolo Paulo terminou este discurso muito estranho, dizendo em versículo 10, pelo que sinto prazer. Ah, Paulo, paciência. Não, ele disse, eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições. Foi longe demais, porque eu não... Ora, eu digo a verdade, custa para chegar a este ponto. Custa anos de sofrimento, anos de bate-papo com o Papai do Céu. Deus, por que eu? Por que? Deus disse, por que não? Tu és maior do que o teu próximo? Bem, eu pensei que eu era, afinal de contas, eu sou um apóstolo. E Paulo disse, finalmente, olha, eu tenho prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. O homem é louco? Não. O homem é humilde. Até de perseguição, ele teve prazer. Nós chegamos a este ponto. Ele não disse, eu tenho orgulho, porque isto é prova da minha superioridade, da minha espiritualidade, está vendo? Não, ele disse, ora, a razão deste prazer, eu sofri estas coisas, disse ele no final do versículo, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Quando sou fraco, então é que sou forte. Eu estava pregando sobre a cura integral, sobre a cura da pessoa inteira. E esta cura começa no Espírito. Quem deseja ter saúde completa, afasta-se do orgulho. Porque orgulho mata. Orgulho cria obstáculos e tem efeitos laterais tremendos. Cria violência, confusão e acaba com a obra de Deus. Porque não é mais obra de Deus, é obra de fulano, é obra do grande homem, é obra do evangelista, é obra do pastor, é obra do diácono. Ah, meu caro irmão, meu caro colega, tenha a bondade de examinar-se. Se eu tivesse sabido desta verdade, eu sabia, mas eu tinha que trabalhar e sofrer para chegar a este momento de saber a razão deste versículo que eu citei no início. Como caíste? Agora não é difícil entender a caída, porque a pessoa ficou cheia de si, convencida, orgulhosa. Jesus não é nada disto. E Deus não permite. Se você quiser saúde emocional e mental, você tem que se humilhar perante o Senhor. Se você quiser saúde mental e viver uma vida espiritual, você tem que se afastar deste espírito de um soberbo. O que eu sou pela graça de Deus. O que eu faço pela graça de Deus. Quem sou eu? Eu sou Roberto, um servo do Senhor, que nada é e nada será, senão pela bondade do Senhor. Sejamos humildes e teremos uma vida abundante. Até a próxima vez. Que Deus o abençoe rica e abundantemente.